Olá, bom dia. Para quem não me conhece, eu sou a Renata Cardinali e esse aqui é o canal de Puro pra Paz. E hoje eu trago para vocês uma temática referente à reunião de pais e mestres. E por que eu trago essa temática hoje? Porque recentemente uma amiga me parou no trabalho e compartilhou comigo uma angústia dela, em que ela me disse: Renata, para mim não faz o menor sentido. Essa reunião de pais e mestres, ela precisa acontecer, ela se faz necessária para que a gente consiga compartilhar com esses pais, com essas famílias, o nosso trabalho pedagógico, as nossas conquistas, as nossas dificuldades, né? Para a gente compartilhar com eles as diferentes vivências que vêm viabilizando ou não o nosso trabalho. Assim como também para abordar as necessidades individuais de cada um desses alunos. E ela disse, e aí na maioria dos atendimentos que eu fiz, grande parte dos pais que vieram diz respeito aos alunos que não precisam de apoio. E quando ela fala não precisam de apoio, ela diz que são alunos que são participativos, são alunos que interagem com as aulas, são alunos que são dedicados, são alunos que são respeitosos, são alunos que curtem estar na sala de aula, que curtem aprender, que valorizam esse ensino-aprendizagem, essa troca com o professor. E ela disse, e os pais desses alunos vêm, né? Legal, justo, a gente precisa desses pais também. Mas a maior parte dos alunos que eu tenho, né, são alunos com muita dificuldade, não só de aprendizagem, mas muitas questões de disciplina. E esses pais não dão a cara. Então ela falou, esses alunos que não têm comprometimento nenhum, que não têm cuidado nenhum com seus materiais, que não têm interesse nenhum, que não participam de nada, que são desrespeitosos, que são mal educados, que têm dificuldade de conviver com os amigos e com os adultos, que têm dificuldade de respeitar a hierarquia, esses pais não aparecem. E ela falou, e esses pais não aparecem nem quando são chamados, né, formalmente, né? E ela falou, e isso é angustiante, porque eu tô vendo esses alunos, eu tento diversificar, tem horas que eu acho até que a culpa é minha, porque eu não tô conseguindo atingi-los, mas quando eu saio de cena eu vejo que não é culpa minha, porque eu trago, eu diversifico, eu apresento propostas, mas que são crianças que realmente não veem essa educação, esse processo de educação como um valor, não tem isso como um princípio. E a fala dessa professora mexeu muito comigo, né? Em especial por acreditar que um trabalho de educação eficaz, que uma educação voltada para uma modificação social, ela só é possível se houver uma parceria entre escola e família. Eu acredito sim, né, nessa dinâmica, nessa troca, no processo de formação de um indivíduo. Então, quando ela trouxe isso para mim, eu fiquei bastante sensibilizada. E fui buscar algumas das questões que impossibilitam isso, assim como algumas atitudes que você, pai e mãe, pode ter para nos ajudar nesse processo de educação, né? Então, eu vou trazer primeiro alguns dados para você, né? Tem uma pesquisa que foi feita em 2014, ela nem é tão recente, mas é uma pesquisa que fala o quanto os pais são comprometidos com a educação dos seus filhos. Foi uma pesquisa feita pelo Todos pela Educação, tem no site, se você procurar, em que ela diz assim, a pesquisa ela se balizou com os seguintes critérios. A valorização da educação, como a família valoriza essa educação no que tange acompanhar atividades, levar e buscar, checar material, participar de reuniões de pais, conversar com os professores, realizar trocas com pais de outros alunos, ter ciência, ter conhecimento da proposta pedagógica da escola, se envolver nas diferentes atividades propostas pela escola. Então, atribui-se a toda essa movimentação a valorização. E aí, um outro critério que foi usado para essa pesquisa foi o vínculo afetivo que essas famílias possuem com os seus filhos. E esse vínculo afetivo diz respeito ao quanto os pais interagem com os seus filhos e buscam conhecer os seus filhos no que tange gostar ou não da escola, o quanto gosta da escola, referente a quais matérias, a quais disciplinas se interessa mais,
quais são as dificuldades que esse aluno enfrenta na escola, tanto no que tange o convívio social, quanto aprendizagem de novos conteúdos, assimilação de conteúdos. Então, essa movimentação foi atribuído o sentido de vínculo. E aí essa pesquisa chegou à seguinte conclusão, né? Que de todos os pais que foram entrevistados, que são pais tanto da rede pública quanto da rede privada, somente 12% desses pais acreditam na valorização e no vínculo como processo educativo. Então, somente 12% desses pais valorizam a educação e criam um vínculo com os seus filhos para que essa educação aconteça. Lembrando que na valorização entra também um critério que é o quanto você, família, valoriza esse professor para o seu filho. O quanto você diz para o seu filho que é necessária a valorização daquele profissional, daquela profissão para uma mudança social. Então esse dado ele é alarmante, né? É uma pesquisa de 2014, nós estamos em 2019, atuando na educação hoje, todas essas mudanças que vêm acontecendo na educação, me questionam se esse dado mudou tanto assim, né? Acredito até que tenha, enfim, retrocedido um tanto quanto. Mas veja, 12% participam, né, de forma efetiva do processo educativo dos seus filhos. 12% acreditam que a escola e a família juntas podem sim contribuir para a formação dos seus filhos. E esses 12% me remetem a esses pais dessa professora que fez esse comentário. São os pais que participam, são os pais que interagem. E por que essas crianças são assim? Justamente porque os pais participam, justamente porque os pais interagem. Justamente porque para esses pais estar na escola é uma questão de valor, é uma questão de vínculo afetivo, é uma questão de princípio, né? Tem outros dados aqui em que fala que 19% dos pais são distantes, porque eles valorizam a escola, mas não valorizam o vínculo com o seu filho, então eles cumprem com a obrigação. Aí tem 25% que valorizam demais a educação, mas não possuem vínculo nenhum. Aí tem 27% que valorizam muito o vínculo e pouco valorizam a escola. Então, assim, acho que vale a pena dar uma lida nessa pesquisa e, de repente, você, pai e mãe, buscar entender em qual porcentagem, de repente, você se encontra. A gente percebe que muitos pais acreditam que, pelo fato do seu filho estar na escola, é igual a estar no processo adequado ao processo educativo ou estar sendo educado. E não, o fato de seu filho estar na escola não significa que ele esteja sendo educado, até porque educação vem de casa, né? Então acho que vale a pena a gente olhar um pouco para esses dados e olhar com bastante carinho. E aí eu fui pesquisar uma coisa que para mim faz muito sentido, né? Que é essa questão do quanto essa família se responsabiliza por esses filhos, o quanto essas famílias se entregam no processo de formar e de educar os seus filhos. E eu acho que vale muito a pena a gente pensar no cumprimento das leis. As leis dos homens existem para que a gente possa conviver de forma adequada dentro dessa sociedade, né? Que é tão plural, que é tão diversa. E é importante hoje buscar nas leis como aplicar essa convivência, né? Para que a gente possa entender até onde vai o nosso limite, o nosso dever, a nossa obrigação e até onde a gente deve, e em qual momento a gente deve sair desse dever e dessa obrigação. Lembrando sempre que o meu espaço termina onde começa o espaço do coleguinha. Então eu fui buscar lá na Constituição Federal. E aí, olha que interessante, acho que muitos pais não conhecem isso, né? No artigo 205 diz assim, que é dever do Estado e da família e direito de todos visar pelo desenvolvimento pleno da pessoa, do seu preparo para a cidadania e da sua qualificação para o trabalho. Com relação ao Estado, né, a gente sabe toda a dificuldade de assessoria, né, para que esse desenvolvimento pleno aconteça. Agora, e da família? E da família, né? Será que a família está se responsabilizando por esse
por esse preparo para esse pleno desenvolvimento? Será que a família está qualificando esse indivíduo para exercer a cidadania, para exercer o trabalho, né? Aí o artigo 227 diz que é dever da família, como absoluta prioridade, adorei, fornecer o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, ao desenvolvimento profissional, à cultura, ao respeito, à dignidade, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda e qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Esse artigo, né, da Constituição, ele é tão significativo, e eu acho que vale a pena nós pensarmos sobre quanto vocês, pais, estão fazendo valer essa conduta familiar, né? E o quanto nós estamos, dentro desse conceito de família, aplicando essas leis. Percebe? O quanto a gente realmente está dizendo que é absoluta prioridade ensinar o respeito, né? Promover situações de convivência familiar e comunitária. Como diz o Mário Sérgio Cortella, hoje a gente tem uma rarefação da convivência. Existem 5, 6 pessoas dentro de um mesmo ambiente, cada uma dentro do seu quarto, com o seu telefone, com a sua TV de plasma, com o seu computador, com o seu iPad, com o seu fone de ouvido. E essas pessoas habitam o mesmo lugar e nem se conhecem, nem se falam. Então, hoje, o quanto as famílias estão promovendo situações de convivência familiar, que é um direito do indivíduo de ter, para que haja o seu desenvolvimento pleno. Se é um direito desse indivíduo, é um dever dessa família promover. Quanto nossas famílias estão promovendo essas vivências? Acho que vale a reflexão. E manter essas crianças, esses jovens a salvos de qualquer forma de negligência. Então, a partir do momento que você não participa, que você não promove aquilo que é direito dele, sim, né, você está sendo negligente. Então, esse artigo precisa, acho que até ser recortado e colado, né? Pra gente lembrar com frequência dos nossos deveres, das nossas obrigações como família. Tem um outro aqui que eu acho bastante válido, que é o artigo 229, em que ele fala: os pais devem assistir, criar e educar os seus filhos menores. Aí ele continua: e os filhos têm o dever de ajudar e amparar esses pais na velhice. Quando ele diz os pais devem assistir, criar e educar os seus filhos, eu me questiono, quantos pais hoje colocam como prioridade assistir aos seus filhos? A gente assiste a televisão, assiste o YouTube, assiste o, né, sei lá, a piadinha, ouve o áudio que mandam, né, que o amigo manda no grupo, mas quanto a gente para assistir, né, o nosso filho, assistir a nossa família, né? O Mário Sérgio Cortella, ele fala muito sobre biópsia e autópsia do cenário familiar. Então ele fala, para que a gente possa identificar o que há de errado e o que me impossibilita de ter uma convivência satisfatória com os meus familiares, eu preciso não esperar a autópsia, que é a causa mortis, né, do indivíduo. Eu não preciso chegar no final, mas eu preciso atuar dentro da concepção da biópsia, que é identificar que ali há um mal, entender por que esse mal se instalou, de que forma que esse mal se instalou e como eu posso fazer para tratar esse mal para que ele deixe de existir. Né? Então, para que isso aconteça, é necessário o assistir, é necessário olhar para esse cenário familiar, é necessário olhar para essa criança, para esse jovem. E para isso é preciso tempo, e para isso é preciso estabelecer prioridade. Qual é a prioridade que você coloca, né, na sua vida para fazer cumprir essa lei? Porque essa é uma lei dos homens, né? Então, o quanto você se coloca à disposição para cumprir essa lei. Outra coisa que aparece é a questão do Código de Civil. No Código Civil, em que ele fala: compete aos pais, quanto às pessoas menores de 18, dirigir-lhes a criação, a educação,
tê-los em companhia e guarda, representá-los e assisti-los. O Código Civil, ele cuida das leis mais específicas, né? Ele é mais afunilado. Então ele diz que a gente tem o dever de cuidar, educar, tê-los em companhia, adequar, guardar por eles, representá-los e assisti-los. Quanto será que a gente cria, educa, tem esses filhos como companhia? Quanto a gente guarda e zela por eles? Vale a reflexão. Exigir, essa daqui é fantástica, exigir que lhes prestem obediência, respeito e serviços próprios da sua idade. Essa também é ótima do Código Civil. Quantos pais exigem dos seus filhos a obediência, o respeito e os serviços próprios da sua idade? Hoje nós vemos crianças que possuem total liberdade de expressão, que possuem total liberdade para falar e fazer aquilo que bem entender, né? Que se dizem conscientes, mas são incapazes de tirar o próprio prato da mesa. Mas são crianças incapazes de tirar a bandeja do shopping, quando vão comer no shopping. Que são incapazes de guardar o seu próprio tênis dentro do armário. Né? Tem até uma pesquisa que eu vi de um outro professor, depois eu posso comentar mais especificamente, link, etc. Mas vamos pegar o conceito em que ele fala que é nessas tarefas do dia a dia que a criança, que o jovem compreende o que é o trabalho do adulto. Então ele fala, a partir do momento que você diz para a criança onde ela tem que guardar e que ela exercita esse guardar do sapato, do colaborar, tirando a mesa, colocando a mesa, arrumando o copo, lavando uma louça, guardando uma louça, arrumando a sua própria cama, auxiliando na retirada da roupa do varal, dobrando a sua própria roupa, nesse ambiente de trabalho, na vida adulta, ela vai ter mais facilidade de compreender o que ela pode fazer para contribuir com aquele cenário. E o quanto também ela precisa deixar que o outro faça dentro daquele cenário. A gente vê tantos workaholics, né? Tanta gente controladora que quer pegar tudo para si e aí de repente cai numa estafa mental porque quer pegar tudo para si. Veja, dentro de casa ela vai aprendendo que se cada um fizer a sua parte, se cada um colaborar à sua maneira dentro daquilo que é possível, vai ser possível uma convivência harmoniosa. Vai ser possível um desenvolvimento pleno, porque ela compreende o espaço que ela ocupa dentro daquela família, logo dentro daquela sociedade. Percebe? Então, o quanto a gente faz valer dessa obediência, desse respeito, desse serviço próprio à sua idade. Então, uma criança de 4, 5 anos, sim, ela consegue varrer. Ela consegue segurar uma pá, ela consegue passar um pano na mesa. Ela consegue guardar o seu copo, ela consegue limpar o seu prato com o seu resto de comida, colocá-lo no lixo. Ela consegue, né? Então, vamos começar a dar para eles essas responsabilidades. Né? Um jovem de 17 anos consegue sim dobrar a própria roupa, guardar na sua gaveta, organizar as suas calcinhas, organizar as suas meias. Um jovem, ele consegue. Mas para isso é preciso que você, pai, que você, mãe, compreenda a importância que isso tem na vida dele. E não para hoje, mas para um desenvolvimento a longo prazo. Uma das situações que a gente percebe muito na educação é que os pais querem educar para agora e esquecem que precisam educar para longo prazo quando esses pais não estiverem mais presentes. Então, a nossa missão, o nosso trabalho como educador e como pais é educar essas crianças para além de mim, para além da minha convivência, para além do meu estar. Eu preciso educar para que essas crianças entendam como conviver em sociedade de forma harmoniosa, respeitando a si e ao outro a longo prazo. Né? Que guardar a sua calcinha, a sua meia, tirar o prato da mesa, respeitar, né, o seu pai e a sua mãe quando o mesmo lhe diz não, se faz necessário não para agora, mas para o resto de toda a sua vida. Né? Lidar com essas frustrações, com esses medos e anseios, a gente tem hoje que se fazer desnecessários, né? Para que essas crianças consigam caminhar sozinhos. Então, essa primeira reflexão eu acho que vale muito a pena a gente pegar lá nas leis, né, a base
para entender como é que se dá esse processo educativo, o que a gente pode fazer para contribuir com o desenvolvimento pleno dos nossos filhos, dos nossos alunos. Vamos nos valer da lei. E assim a gente vai lapidando, né? E esse processo de educação vai sendo cada vez mais sutil, mais leve. E eu retomo, nós estamos fazendo valer as leis dos homens, né? Nós reclamamos tanto dos nossos políticos, de que eles não resolvem, de que eles não fazem, de que eles não cumprem a lei, mas o quanto nós realmente estamos conseguindo cumprir nesse nosso pequeno espaço, o quanto nós estamos conseguindo fazer cumprir, fazendo valer dentro desse nicho, dentro desse ninho tão pequeno que é o nosso cenário familiar, né? E vale a pena retomar que dar o tênis, né, dar o lanche para a cantina, ou dar o dinheiro para sair com os amigos, ou dar a roupa nova, não é educar. Educar vai além disso, educar vai no se fazer presente, né? Essas crianças e jovens precisam ser assistidas, eles precisam ser vistos e comentados. Então, ao invés da gente comentar e dar o like lá no vídeo, vamos comentar e assistir o nosso filho, como ele se comporta, as vivências que ele tem, né? Tem o Leandro Carnal, ele fala algo bastante válido. Ele fala que na família é onde se conhece o amor e o limite e o cultuar da ética. E que na escola é onde se valoriza o estímulo das diferenças, assim como a sua tolerância e o mesmo cultuar da ética. Então é na família e na escola que a gente cultua essa ética. Percebe como os dois precisam dialogar? Como a família e a escola precisam dialogar, né? E aí, entrando no quesito do que é essa ética, né? A ética, diferente do que a gente acredita, que é uma tabelinha em que a gente segue, uma conduta, né? A ética é a liberdade que nós temos de fazer escolha. A ética é a liberdade que nós temos de fazer escolhas para uma convivência. Né? O conceito de ética ele surgiu quando foi preciso criar normas para que houvesse uma convivência harmoniosa. Uma vez que a sociedade muda, essa ética também se modifica. Por isso que não é possível haver uma tabela de seguir, né, para que a gente siga. Por isso que o protocolo ético ele vem sendo trabalhado em cada uma das profissões. A ética na medicina, a ética na publicidade, né? Porque a gente precisa funilar, uma vez que ela é um conceito muito amplo de modificação social, atrelada a essa modificação social. Então a ética é a liberdade que nós temos de fazer escolha para uma convivência. E a ética é angustiante, né? Porque fazer escolha é angustiante. Agora, como é que a gente quer ensinar essas crianças, esses alunos, a fazerem escolhas se essas crianças não possuem referências? Como é que nós queremos que essas crianças tenham a liberdade de fazer boas escolhas para uma convivência saudável se essas crianças não possuem referência? Tem uma frase que eu uso que é: nós queremos tudo, mas nós não queremos as consequências desse tudo. Então nós queremos ter liberdade para fazer tudo o que bem entendermos, mas não queremos a consequência que esse tudo nos traz, né? E vale retomar que a educação ela virou um produto da escola nos dias de hoje. A gente percebe que a educação foi terceirizada, então colocou-se, né, dentro daquelas 4 paredes a obrigação da escola e dos professores educarem os seus filhos. E vale pensar que historicamente o educar ele acontecia no dia a dia, né? A vida, o trabalho e o conhecimento eles estavam atrelados de forma simultânea, acontecia ali no dia a dia. A pessoa ela era educada nessa convivência, assim como a comunidade também educava esse indivíduo, né? E a família era mais participativa. Então, historicamente, a gente percebe como isso se dissipou. Antigamente, a comunidade educava, a tia, o vizinho, o dono da mercearia, quando meu avô mandava eu comprar alguma coisa lá no seu Alfredo, comprar agulha para minha avó, bordar, ou quando eu tinha que ir na mercearia comprar pão, né? Você era educada ali naquelas vivências, né? No dia a dia, quando você conversava com a vizinha da avó, quando a vizinha da avó vinha entregar alguma coisa na sua casa e você conversava com ela e ela te ensinava alguma coisa no portão. E hoje a gente vê que não tem mais essa convivência, porque as famílias moram longe, porque o transitar de um lugar para o outro se torna mais difícil,
né? É muito tempo, em especial nas zonas urbanas, leva-se muito tempo para chegar de um lugar ao outro. O tempo hoje, né, ele está sendo muito ocupado pelas diversas aulas, pelas diversas coisas que a gente acredita ser necessário fazer num dia. Então essa convivência se tornou cada vez mais sutil, né? E ficou pro final de semana, quando há disposição mesmo, né, física, mental, de interagir com tantas outras pessoas. Logo, essa educação acabou recaindo sobre a escola, porque é o espaço onde essa criança passa mais tempo. Mas veja, esse mais tempo não é tanto tempo assim, né? De 24 horas no dia, ele passa 4 com os professores, 4. Lembrando que esse professor tem aproximadamente 30 alunos numa sala, 30 alunos diferentes, 30 alunos com diferentes necessidades, oriundos de diferentes famílias, né? E esse professor precisa dar conta do saber científico, né? De fomentar uma vontade nesse aluno, de despertar nesse aluno uma curiosidade para uma mudança social, porque esse professor acredita numa mudança social, uma vez que ele vê na sala de aula a representação dessa sociedade. E ele precisa dar conta da parte burocrática, da parte emocional, da parte psicológica também. Então, assim, é muita audácia da nossa parte acreditar que esse professor vai dar conta de tudo isso, né? Não dá. E a família fica com o seu filho por muito mais tempo do que nós, né? A gente só fica com 4 horas, né? As outras horas ele é seu. Você tem mais tempo e você tem 1 ou 2 em casa, ou 3 no máximo. Então, assim, é preciso pensar sobre isso, né? Realizar o exercício de empatia. Se coloca no lugar do outro. Veja o que o outro está fazendo, né? Olha o quanto para o outro isso é difícil ou não, né? E para finalizar, eu acho que vale muito a pena a gente falar o seguinte. Eu falar o seguinte, a gente não, porque é muita gente, né? Apesar de estar com Bartolomeu e Frederico Romeu aqui em casa. Mas para o professor, e como professora eu digo, o meu trabalho, ele consegue acontecer quando há uma parceria com a família. Quando essa família valoriza o meu trabalho e acredita naquilo que eu estou fazendo, na minha postura, na minha conduta, quando essa família se alinha à proposta pedagógica escolar, se alinha à conduta desse professor, o trabalho ele flui de uma forma tão maravilhosa, tão satisfatória, tão significativa, porque há ali, em ambas as partes, uma vontade de fazer diferente. Há uma vontade de realmente assistir esse filho, olhar para essa criança, né, dentro e fora da escola. Então, os meus maiores casos de sucesso com crianças aconteceu quando eu realmente consegui olhar para esses pais e dizer, olha, isso é o que eu estou conseguindo fazer hoje, isso é o que eu preciso que você faça para que a gente consiga atingir esse objetivo que se faz necessário para o seu filho, para que ele tenha uma vida mais plena, uma vida consciente, para que ele consiga atingir as expectativas necessárias, tanto do âmbito escolar quanto do âmbito pessoal, né? Então, o meu conselho para esses pais é participem das reuniões, ouçam os seus professores, né, os professores dos seus alunos, mandem e-mail, liguem, interajam com as propostas escolares, entrem no espaço escolar, entrem, vejam o que os seus filhos vivenciam, estabeleçam prioridade para a sua vida, porque se você não fizer agora, quando você vai fazer? Se agora em que ele precisa de formação, você não se dedicar a esse processo, quando você vai se dedicar? Quando ele criar asas e bater, sabe? Ou quando ele começar a perceber que o mundo não é do jeito que ele está pensando e que ele precisa desenvolver competências emocionais para lidar com esse mundo, que os limites se fazem necessário, né? A gente vê muita participação dos pais na educação infantil. Mas quando a criança começa a ter um pouco mais de autonomia, né, e um pouco mais de tranquilidade para lidar com as tarefas do dia a dia, que se dá, em especial a partir do 4º ano, a gente quase não vê a participação desses pais na escola. Veja, quando o seu filho começa a ter maiores responsabilidades, na fase da adolescência, que é quando ele começa a aplicar todo o conhecimento que ele foi adquirindo ao longo da infância e dessa pré-adolescência, de repente esses pais desaparecem. A adolescência é uma das fases mais cruciais no desenvolvimento desse indivíduo. É uma das fases mais difíceis, que é onde ele tenta aplicar tudo
junta com essas questões hormonais que fazem com que ele se faça cada vez mais confuso, com a cobrança social, e você, pai e mãe, não veem, não assistem. Veja, você precisa estar presente, em especial, a partir dos 10 anos de idade. Em especial, não abandone o seu filho, né? Quando ele entrar na adolescência, não abandone. Pelo contrário, se faça presente. Até os 18 anos, sim, cumpra a lei. Se faça presente. Veja, assista, né? Acolha, considere, valide. Porque o processo de educação, ele se dá, em especial, nessa primeira e segunda fase da vida. Se faça presente, porque é necessário. No primeira infância é quando ele vai absorvendo tudo que ele vê. Ele vai criando as caixinhas e com várias referências, com várias vivências. Na adolescência é quando ele começa a testar o que ele pode retirar de cada caixa, onde ele pode retirar. Se você não estiver lá para direcioná-lo, para conduzi-lo sobre o quanto tirar dessa caixa e o quanto não tirar, ele vai ter que tentar arriscar, acertar o tempo inteiro. Isso é tão difícil, isso é tão maçante. É tão difícil quando a gente tem que aprender as coisas fora de casa. É tão mais doído quando a gente precisa aprender na rua, sozinho, né? Sem acompanhamento, sem orientação, sem zelo. Então se faça presente, né? Porque nós, professores, dentro da escola, nós estamos tentando nos fazer presente, né? Então vamos trocar, vamos dialogar, traga, eu levo, né? Os professores levam, discutem, argumentam para que a gente juntos para que nós juntos consigamos escolher, né? Escolher um caminho para lidar com essa criança, atendendo a necessidade dessa criança, né? Então fica a minha dica aqui para vocês, né? Fazer valer essa reflexão. A educação do seu filho só vai acontecer se houver sim uma participação sua, se houver sim um interesse seu. Porque eu digo que como professora, eu não acredito no dom, eu não acredito na vocação, eu acredito na minha profissão como uma escolha que eu fiz, que em outro post eu falo sobre isso, que não foi uma escolha em entrar, mas foi uma escolha em ficar na educação. E eu digo para você, ser professor é conhecimento técnico, é estudo, é dedicação, é autoconhecimento, é autoavaliação, é reformular. Ser professor é uma tarefa árdua, é sim, em especial nos dias de hoje. Então eu preciso da sua ajuda para fazer valer todo o meu conhecimento e para auxiliar, né, na condução do seu filho, para que ele tenha um desenvolvimento pleno. Então, o De Pro para Paz de hoje, ele vem como uma mensagem de vamos juntos, acreditem no nosso trabalho, interajam com o nosso trabalho, né? Vamos atuar juntos nessa caminhada que se faz complexa, necessária e possível, né? Então fica aqui a minha dica no De Pro para Paz de hoje. Obrigado pela atenção, sei que foi um vídeo mais comprido, mas a reflexão também ela é bastante intensa e sei que vale a pena. Gente, boa tarde, um beijo, obrigado pela atenção. Tchau, tchau.